Oração, ação. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa roda de conversa, um pouco complicada pelas limitações da rede social, dos meios de comunicação, mas a roda de conversa possível, subjetivamente, afetivamente, é uma roda de conversa. Participe dela, faça perguntas, faça suas colocações. É muito bom trocar e aprender juntos, o que nós estamos fazendo de qualquer forma. Muito bom estarmos juntos. Agora, dia 1º, vai começar uma roda de conversa mais real, uma roda de conversa presencial, sem os limites da tecnologia, lá no Semente de Luz. É o curso Aprendizes do Evangelho, onde nós pegaremos todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e além deles a introdução, e além deles o prefácio, para estudarmos, para nos aproximarmos de Jesus, para entendermos a essência do pensamento do Mestre. É um curso que vai durar ao longo do ano todo, às quintas-feiras, às 19h30 às 21h, no Centro Espírita Semente de Luz, ali na João Ramalho 158. Até aqui, as inscrições estavam abertas nas reuniões públicas, agora os interessados devem simplesmente comparecer. Dia 1º de fevereiro, amanhã, 19h30, você certamente será muito bem-vindo. Venha conosco. Nós e Jesus. Haverá encontro melhor? Vamos lá. E aqui, de alguma forma, de uma maneira mais indireta, também estamos com Jesus. O Espírito da Verdade, que respondeu às perguntas do Livro dos Espíritos para Allan Kardec, foi anunciado por Jesus. É o Consolador prometido. Vamos estudar hoje, dar continuidade aos nossos estudos, hoje estudando um tema muito rico para reflexão sobre a vida, a felicidade. E dentro da felicidade vamos discutir a questão do esquecimento. Porque a felicidade que nós experimentamos, que nós vivenciamos, ela é sempre relativa. Podemos brincar que alguém que andou muito tempo com uma pedra no sapato, quando tira, está feliz. Da mesma forma, o espírito que viveu num mundo de muitas dores, quando vai para um mundo melhor, e nós estamos sempre indo para uma realidade melhor do que a anterior, porque o espírito não retroage, nós apenas avançamos, então sempre é uma nova vida, ou quando vamos para um outro planeta, porque há muitas moradas na casa do Pai, nós estamos progredindo, nós estamos passando de uma condição mais difícil para uma menos difícil, de uma condição mais infeliz para outra mais feliz. Mas essa felicidade relativa pode ficar muito dificultada para nós exatamente pelo esquecimento das vidas passadas. Porque ao não lembrarmos as dores vividas anteriormente, podemos não dar o devido valor para a diminuição das dores que nós vivemos agora. É isso que Kardec quer saber dos espíritos, é isso que nós vamos estudar hoje. Vamos lá? A felicidade esquecida. Muito bem. Questão número 394 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec e Espíritos Luminares.
até a pergunta é um pouco mais longa. Vamos ver como questiona Allan Kardec. Diz ele assim: nos mundos mais avançados que a Terra, os habitantes que não estão sujeitos a todas as nossas necessidades físicas e enfermidades, compreendem que são mais felizes do que nós aqui na Terra? A felicidade em geral é relativa e somente pode ser sentida se for comparada com um estado menos feliz. Como alguns desses mundos ainda não atingiram o estado de perfeição, seus habitantes também devem ter, a seu modo, razões para se aborrecer. Na Terra, mesmo o rico que não sofre as angústias das necessidades materiais como o pobre, não está livre das dificuldades que tornam a vida amarga. Sendo assim, pergunto, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos relativamente superiores ao nosso, não se consideram tão infelizes quanto nós e não lamentam a própria sorte por não se lembrarem de existências em mundos inferiores que lhes sirvam de comparação? Não é uma pergunta interessante? Se nós vivemos no claro e não nos lembramos de como era viver no escuro, podemos não dar valor suficiente para a claridade. No caso, para a felicidade relativa que estamos vivendo hoje. Hoje vivemos uma felicidade relativa frente às vidas, frente aos mundos que já habitamos, mas talvez não estejamos dando o devido valor à nossa felicidade atual por não nos lembrarmos das dores intensas, das dificuldades extremas, das infelicidades passadas. Será que isso é certo? Vamos ver a resposta dos amigos espirituais. Dizem eles, essa pergunta requer duas respostas distintas. Existem mundos onde os habitantes não possuem uma lembrança clara e precisa de suas existências anteriores, e por isso sabem apreciar. Não, vamos começar de novo. Existem mundos onde os habitantes possuem uma lembrança clara e precisa de suas existências anteriores, e por isso sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite desfrutar. Então, mundos mais avançados, os espíritos já têm uma boa lembrança de suas vidas anteriores e por isso, dizem os amigos espirituais nessa resposta, já sabem apreciar a felicidade relativa que desfrutam naquele momento. Existem outras humanidades, outros mundos, porém, onde os habitantes vivem melhor do que na Terra, mas nem por isso deixam de experimentar grandes aborrecimentos e até mesmo infortúnios. Nesse tipo de mundo, não apreciam a felicidade que desfrutam por não terem a lembrança e um termo de comparação de um estado ainda mais infeliz. Entretanto, se eles não apreciam essa felicidade enquanto encarnados, apreciam-na como espíritos livres desencarnados. Porque uma das benesses, uma das lucidezes mais interessantes de quando estamos desprendidos do corpo material é exatamente
a expansão da perspectiva espiritual. E quando essa perspectiva espiritual se expande, um pouco já no sono, mas muito mais quando do desligamento completo do espírito frente a seu corpo, com a morte, essa lucidez se expande muito. E só então, mesmo esses espíritos que de nada lembravam enquanto encarnados, poderão, com essa perspectiva mais ampla, com essa certeza das vidas, de algumas vidas passadas pelo menos, ter uma exata noção da felicidade que foi por eles conquistada e que é por eles vivida no presente. Veja se isso não faz sentido para vocês. Além dessa resposta, vem um comentário de Allan Kardec que diz assim: será que não existe uma sabedoria divina no fato de o homem esquecer suas vidas anteriores, principalmente aquelas que foram muito dolorosas? Será que seria realmente bom, produtivo, pedagógico, terapêutico, nós lembrarmos em detalhes de todas as nossas dores já vividas? É uma questão, não é? E continua Kardec: é nos mundos superiores, onde a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de tudo o que já se suportou? Comparação interessante, não é? Em mundos superiores, a lembrança de vidas passadas nos vem como um pesadelo. Mas lembrar em vidas ainda relativamente avançadas a multidão dos infortúnios que vivemos em vidas anteriores, seria realmente bom? Não é? E continua Kardec: assim podemos concluir que tudo o que Deus faz é bem feito, e não nos cabe criticar suas obras, nem dizer como ele deveria reger o universo. A lembrança do que fizemos no passado teria inconvenientes muito graves. Poderia, em algumas situações, humilhar-nos excessivamente pela multidão dos nossos erros, esmagar-nos com as culpas, não é verdade? Em outras, exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Alguém que teve muito sucesso aos olhos dos homens, se lembrasse de outras vidas, poderia se envaidecer tanto que se impermeabilizaria a novos aprendizados, pelo menos por um largo espaço de tempo. Deus dá para o nosso aperfeiçoamento apenas aquilo de que precisamos, ou seja, a voz da consciência. Uma espécie de GPS ético que todos nós guardamos dentro de nós, todos nós trazemos dentro de nós, ainda que uma grande maioria não se preocupe, não se abra para ouvir a voz da consciência. Essa voz da consciência está sempre e em todos nós. Então Deus dá para o nosso aperfeiçoamento apenas aquilo que precisamos, ou seja, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, privando-nos da lembrança de outras existências, pois essa lembrança poderia nos prejudicar. Acrescentemos ainda que, se pudéssemos lembrar do que fizemos, lembraríamos também do que os outros fizeram. E essas lembranças poderiam causar efeitos terríveis,
em nossas relações sociais. Ora, se as nossas relações sociais, se as nossas relações familiares nos foram proporcionadas exatamente para nos reconciliar, para nos perdoar, faria tão bem assim para nós lembrarmos de todas as múltiplas vezes em que fomos prejudicados por essas pessoas da nossa família, por essas pessoas do nosso convívio? Será que o esquecimento não é uma bênção que nos estimula a reconciliação e ao perdão? Como nem sempre podemos nos orgulhar do nosso passado, não deixa de ser uma felicidade quando ele nos é ocultado. O esquecimento do passado está em concordância com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde apenas reina o bem, a lembrança do passado nada tem de doloroso, razão pela qual é possível recordar a existência anterior, assim como recordamos o que fizemos no dia de ontem. Só um adulto imaturo teria vergonha dos erros cometidos na infância. O adulto maduro aceita os seus erros infantis, aceita no presente as suas próprias sombras. E essa atitude, essa maturidade é muito interessante na evolução, porque só aquele que aceita e acolhe a sua história, que aceita e acolhe as suas sombras, vai se iluminar, vai se curar, vai evoluir. Muito, muito legal. Por fim, Kardec diz assim nas suas observações: para os espíritos que já estão vivendo em mundos melhores, a lembrança dos mundos inferiores não passa de simples pesadelo. Nós mesmos, muitas vezes, temos pesadelos com vidas passadas, aqui nessa vida. São situações onde nos vemos com roupas muito diferentes, em sexos, em raças diferentes. Tudo muito diferente à nossa volta e em nós, mas mesmo assim temos certeza, somos nós. Como assim? Como nos reconhecemos? Como sabemos que somos nós nessas situações tão diferentes? São lembranças de vidas passadas, pelo menos flashes de uma vida passada, flashes que nos são franqueados exatamente porque fazem sentido, exatamente porque são necessários para o momento em que estamos vivendo. Imaginemos nós, se amanhã encontraremos com um inimigo ao qual temos nos amarrado num círculo de vinganças mútuas, ora recebendo a sua vingança, ora impingindo a nossa vingança. A nossa tendência ao encontrar com esse espírito com o qual nos desarmonizamos, nos magoamos e nos culpamos tanto, a tendência é repetir os nossos erros. É sentir a desarmonia, a incompatibilidade e atacar e agredir de alguma forma. Pois, para isso não acontecer, pode ser que na noite entre hoje e amanhã, o nosso anjo de guarda, guia, nosso espírito protetor, nossos espíritos familiares, pode ser que eles nos propiciem uma lembrança de vidas passadas que possa neutralizar essa vozinha do nosso inconsciente que diz para o nosso consciente:
essa pessoa não presta. Não é possível confiar nesse tipo de gente. Base para reprodução, para perpetuação das nossas mágoas, dos nossos venenos, da nossa estagnação. Para que isso não aconteça, os amigos, nos lembrando dos nossos próprios erros contra aquela pessoa, nos dá mais humildade ao sentir, ao experimentar a antipatia, e ao invés de agredir, nós com mais humildade, com mais consciência de que se ela errou conosco, nós também erramos muito com ela, angariarmos mais chances de finalmente nos libertarmos, finalmente nos limparmos desses sentimentos tóxicos, finalmente franquearmos nossa vida para novos voos. Não é maravilhoso? Pense você se isso não faz sentido nas suas relações, inclusive, nas suas atitudes, inclusive. Entendendo assim, compreenderemos o grande ganho, o grande acréscimo que Deus nos dá com o esquecimento de vidas anteriores. Assim sobrecarregados de mágoas, culpas, medos e preconceitos, seria infinitamente pequena a chance de realmente superarmos nossos padrões, nossas mágoas, nossas culpas, nossos sistemas de vingança. Para que essa chance aumente, o esquecimento é fundamental. E é com ele que nós travamos relações familiares com antigos inimigos, agora na posição de pai, mãe, irmãos, de forma que no jogo próprio da família, no jogo de serviços mútuos, de carinhos, de obrigações, de cooperação que caracterizam uma família, e consequentemente de alguma gratidão de todos para com todos, essa experiência poderosa tem sim a propriedade de diluir esses laços de ódio que construímos em outras vidas. A família é a usina de reciclagem de lixo de Deus, é a máquina de lavar roupa suja, e sabendo disso, aceitaremos mais, aproveitaremos mais as antipatias na família ou nas relações próximas como uma oportunidade terapêutica dada por Deus para que nos libertemos finalmente, a qual, inclusive, se não for aceita, tende fortemente a retornar para cada um de nós em novas relações familiares. A liberdade é fruto do perdão. A liberdade vem da reconciliação. A liberdade vem da aceitação que ninguém as prende sem errar. Pense nisso. Veja se isso não liberta, não limpa, não faz voar o seu coração. Muito legal. Agora, por fim, vamos, em primeiro lugar, enviar toda essa luz gerada aqui por vocês e por mim e pelos amigos espirituais para todo mundo, como se fosse uma cachoeira de luz que envolva a Terra inteira, todos os habitantes da Terra, uma cachoeira de uma água luminosa que tenha essa propriedade de limpar os corações, de propiciar um renascimento em vida para todos os seres que se julgam agredidos.
para que, reconhecendo que eles também, em algum momento, para alguma pessoa, foram agressores, e se permitir, com o perdão ao outro e com o auto-perdão, iniciar uma nova vida. Porque somente aqueles que nascerem de novo entrarão no reino dos céus. Muito legal. Gugu Souza, muito boa noite, gratidão a você também. Adelaide Dias, Rita de Cássia Monteiro, Domingos Natalo. Rosângela Ramalho Mendes, Emir Cajazeira, Andréa Salvatore. A todos os amigos e amigas, muito boa noite. Reflitam sobre isso, reciclem as suas relações e as suas vidas através do perdão. Paz na terra aos homens de boa vontade. Perdoai-vos 70 vezes 7. Que assim seja, graças a Deus.